Olá, você que gosta de ouvir história do cangaço nordestino brasileiro. Seja muito bem-vindo no canal Cangaço do Século XX. Se você ainda não inscreveu, inscreva aí no canal, deixa também o seu joinha, gostei ou não gostei, tá bom? Pois é, vamos para mais uma história de Lampião, o rei do cangaço. Lampião, no estado da Bahia, andando com seu bando pelo sertão afora, chegou numa fazenda e com seu bando, e um rapaz de nome João Clementino estava com o cavalo, cuidando do seu cavalo debaixo da sombra de uma braúna, de uma árvore, e o cavalo, quando viu o bando, danou a rinchar, dando aviso que pessoas estranhas estavam chegando. João de Clemente não soube distinguir se era cangaceiro ou se era policiais, porque, segundo diz a história, ah, os policiais daquela época eram muito mais cruéis do que mesmo os próprios cangaceiros. Então, João de Clemente, com medo, montou no seu cavalo e saiu correndo. Lampião suspeitou que o moço poderia ter ido dedar ele para a polícia com seu bando. E então atirou no rapaz e matou. Segundo diz a história, em toda a trajetória criminosa de Lampião, toda a sua trajetória de cangaceiro, esse foi o primeiro crime que ele cometeu e que depois se dizia arrependido. Chegou até a comentar esse caso para alguns amigos, dizendo que se ele pudesse voltar atrás, ele não atiraria naquele rapaz. Vamos, através desse documentário, conhecer um pouco mais sobre essa história deste rapaz que Lampião matou na Bahia. Vamos lá. Segundo o documentário histórico gravado em vídeo nos canais do YouTube, no povoado Serrote, município de Paulo Afonso, na Bahia, na época Vila Poti, Lampião suspeitou que um jovem iria lhe entregar para a polícia e o matou. Mas depois, ao descobrir que o moço era inocente, o rei do cangaço se arrependeu. O documentário diz que este caso aconteceu no ano de 1929. Um rapaz de nome João, mas conhecido como João de Clemente, porque o pai chamava Clemente, possuía belo cavalo, uma bela espécie de porte característica dos grandes animais de raça legítima. Um dia, bem cedinho, João Clemente escovava a grande crina do seu cavalo estimado, preparando para um passeio, pois ele gostava de desfilar com seu elegante e possante animal por toda a região do povoado. Nas vaquejadas, feiras e festas realizadas em volta daquela redondeza, seu cavalo chamava a atenção de todos, um motivo de orgulho para João Clemente. O cavaleiro de sempre dizia por onde passava que só a morte poderia lhe separar da sua montaria. Mas o povoado de Serrote constantemente passava por lá cangaceiros e volantes, que, segundo diz a história, os policiais daquela época eram muito mais cruéis do que os próprios bandidos. E naquela manhã, João Clemente carinhosamente cuidava de sua traia de montaria sobre o lombo do cavalo, embaixo de um pé de braúna. Limpava o arreio, polia os estribos e tudo mais. Dentro de casa, seu pai Clemente observava o zelo e o cuidado que o filho tinha com tudo aquilo. De repente, o cavalo disparou a rinchar, dando aviso que pessoas estranhas estavam se aproximando. João teve sua atenção voltada para os homens que seguiam em direção à residência dos Clemente. O documentário relata que João
não conseguiu distinguir se era cangaceiro ou policiais. Com medo que o rapaz, com o medo que o rapaz sentiu foi tanto que não lhe deu tranquilidade suficiente para enfrentar aquele momento com sabedoria. Quem chegava era exatamente Lampião com seu bando. João Clemente preparou-se para correr e ouviu uma voz que dizia: "Não corra não, cabra, senão morre." Mas João não deu atenção e saiu correndo a disparada no seu cavalo. Lampião certamente pensou que o moço correu para ir dedar para a polícia que ele com seu bando estava ali. E novamente gritou com tom de voz alta: "Pare, senão morre." Mas o animal, atendendo o comando do dono, corria quanto podia. Então Lampião ajoelhou e apontou o fuzil em direção de João e atirou. O rapaz caiu e o animal parou. Seu Clemente, ao ver o filho caído morto, sacou de um facão e partiu com toda a coragem para cima do rei do cangaço, a fim de vingar a morte do filho. Lampião se defendia dos golpes que, um atrás do outro, cruzavam a poucos centímetros diante de seu corpo, cortando o ar, tentando ferir-lhe. Os cangaceiros manobraram os fuzis e apontaram para seu Clemente e ficaram esperando a ordem do chefe para atirar. Ao mesmo tempo, Luiz Pedro avançou para cima do velho e conseguiu segurar no braço que empunhava a velha arma. Tomou o facão, jogou em cima de uma latada que havia em frente da casa. Os cangaceiros dominaram seu Clemente e ficaram esperando Lampião mandar matá-lo. Mas, para sua surpresa, a ordem que receberam foi: "Solte o velho e não faça nada, pois ele, como pai, está no seu direito e coberto de razão." Então seu Clemente foi solto e correu aos prantos para onde estava o corpo morto do filho. Lampião seguiu viagem. Ao chegar na casa de Silvestre Cadente Torre, o rei do cangaço pediu que ele fosse sepultar o corpo do jovem João de Clemente. Alguns dias depois, Lampião, arrependido, comentou para os amigos Quinca e Aristeia, no povoado Vaza, dizendo que se pudesse voltar ao tempo, ele não atiraria naquele rapaz. Segundo o documentário, até o dia de hoje, encontra uma cruz fincada no local da morte de João de Clemente e todos os anos os moradores do povoado de Serrote realizam ali uma corrente de oração em tributo da vida da vítima inesquecível.